Bom, pessoal, nessa aula nós vamos deixar o nosso terreno um pouco mais humanizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai pintar, a gente vai colorir, a gente vai aplicar textura para dar uma sensação um pouco mais realista para esse projeto. Olha, o processo para pintar é muito tranquilo, tá? Na aba de bandeja padrão, nós temos aqui materiais. E é muito simples, basta você escolher um material relacionado da categoria, por exemplo, nesse caso ele está apenas como materiais, porém podemos ou clicar nas pastas ou simplesmente navegar. Vamos fazer um teste, por exemplo, cores, ele me apresenta todas as cores. Podemos inclusive puxar um pouquinho isso aqui para baixo para ganhar mais visibilidade. Então eu vou procurar aqui uma cor marrom. E vou fazer o que? Vou pintar as laterais, né? Escolher um marronzinho um pouquinho mais claro. Vou pintar as laterais, como uma simulação dessa terra e pronto, né? Embaixo. Para a calçada, podemos acessar então a categoria asfalto e concreto. E de repente escolher um concreto para calçada, pintando a guia. E para o terreno do meu cliente e do vizinho, eu vou acessar a categoria paisagismo e escolher uma grama. Nada muito complexo. Porém, pessoal, para trabalhar no SketchUp, muitas vezes nós temos que personalizar as nossas texturas. Não dá para aceitar as texturas que o SketchUp traz para você, porque elas são texturas simples, são texturas sem resolução, são texturas muito básicas. Isso vai atrapalhar o realismo do seu projeto, ok? Então, o que eu vou mostrar para vocês? A criação de uma textura personalizada. Como a gente faz isso? Então, eu quero apresentar um site. Esse site é um site que eu uso, que é o www.textures.com. Ele é um site gratuito, ok? Ele permite você baixar uma média de 10 fotos por dia, que já está ótimo, e assim compor a sua biblioteca de fotos. Se você descer aqui, perceberá que nós temos a categoria Roads. Dentro da categoria Roads, nós temos aqui a categoria de trilho, apenas as faixas, mais pedregulhos, então poderia acessar essa categoria Roads. E aqui nós temos inúmeros tipos de textura de rua. Eu já fiz a escolha da nossa textura, ok? Basta você fazer um seu cadastro rápido e gratuito e você pode baixar qualquer textura, isso obviamente de graça. Então, por exemplo, eu posso baixar uma textura medium numa categoria 1600 por 865, que é um tamanho ok, de graça, e eu utilizaria 2 créditos dos meus 15 créditos diários, tá certo? Porém, aqui na nossa plataforma eu já baixei para você uma textura da rua e disponibilizei dentro da nossa aula, tá certo? Faça esse download. Uma vez feito esse download, como nós falamos então para o SketchUp que eu quero utilizar isso? Simples. Vamos então na aba Material, clicar na opção Criar Material. Ele então irá perguntar qual é o nome desse material. Vamos colocar Rua. E aqui embaixo, apesar dele já estar usando uma textura de grama chamada Vegetation Grass 1, que foi a última grama que eu coloquei, eu vou clicar na opção Procurar arquivo de imagem de material. E na sua pasta, localize a imagem do seu download e mande abrir. Pronto, nós temos a nossa imagem aqui. Porém, agora vem a personalização, porque a altura e a largura está em 61 e 24. Por que esses valores? Ele tentou manter uma proporção, porém eu sei que a minha rua tem 8 metros. Então vamos estipular aqui, por exemplo, 8. E perceba que ele automaticamente, por ter um bloqueio de proporção ativado, ele já alterou a largura. Eu não sei se essa medida vai ficar boa, porém eu vou dar um OK. Com a textura criada, basta clicar na textura e aplicar na rua. Perceba que, como a rua está abaulada, essa textura ficou até do lado errado. Eu não consigo alterar ela de uma forma tão simples. Então, nós vamos conhecer a forma correta para alterar esse tipo de situação. Com o retângulo, nós vamos produzir um retângulo de referência ao lado do nosso terreno. E, novamente, clicar na textura
e aplicar. Perceba que com o plano de referência reto, sem o abaulamento, a textura até veio correta. Que interessante, né? Com o botão da direita em cima dessa textura, perceba que aparece um recurso chamado textura, e aí eu consigo inclusive mudar a posição dessa textura. No mesmo elemento, só que na rua abaulada, ao dar o botão da direita, não aparece aquela opção. Então, o abaulamento criou um certo problema para a gente. Não tem problema. Com essa referência correta, qual é o recurso que eu vou ensinar para vocês, que é muito utilizado no modo avançado? Botão da direita em cima dessa textura, vamos entrar em textura, e falar que essa textura ela é projetada, ou seja, é como se ela fosse uma textura muito forte. Ela é uma textura que vai mandar nas outras texturas. Ao clicar em projetada, nada muda, né? Mas vamos clicar no conta-gota, e ao clicar nessa textura que está projetada, ou seja, ela está mandando agora, ao clicar nessa, ele troca. E essa troca, ela acontece por quê? Porque eu falei para essa textura que ela é como se fosse um líder de todas as outras texturas que eu pintar. Então, mesmo com a rua abaulada, ela tem que seguir a textura projetada. Veja, esse é um recurso bastante avançado, porém a gente usa ele demais ao longo da criação de textura. Não fica assustado, a gente vai rever esse conceito em algumas outras aulas, tá bom? Um abraço.